Capítulo 1 – A queda do pastor. O sol se punha lentamente sobre a pequena cidade de Bela Vista, lançando um suave brilho dourado sobre a fachada imponente da Igreja da Ressurreição. Os sinos da igreja ecoavam, chamando os fiéis para a reunião de domingo à noite. No púlpito, o pastor Daniel, um homem de meia-idade com olhos cheios de compaixão e uma voz suave, estava prestes a iniciar seu sermão. Daniel era conhecido em toda a comunidade como um homem íntegro e reto, cuja fé inabalável havia guiado sua vida e sua liderança na igreja por muitos anos. Sua congregação o admirava por sua moralidade inquebrantável e sua capacidade de inspirar os outros a viverem de acordo com os princípios cristãos. Enquanto a igreja se enchia de fiéis, a liderança da igreja se reunia nos bastidores. O pastor Lucas, um homem de aparência austera e uma aura de autoridade, liderava esse grupo. Ele havia se tornado cada vez mais inquieto com a integridade de Daniel. Nos últimos meses, Lucas havia pressionado Daniel para se envolver em práticas questionáveis de corrupção moral e espiritual. Ele queria que Daniel usasse sua influência para promover agendas pessoais, em vez de se ater aos princípios da fé. No entanto, Daniel se recusava a ceder. Ele acreditava que sua missão como pastor era manter a pureza espiritual da igreja e orientar sua congregação no caminho da retidão. Não importava quão intensa fosse a pressão, ele se mantinha firme em seus princípios. Naquele domingo à noite, enquanto Daniel começava seu sermão sobre a importância da honestidade e da integridade na vida cristã, ele não podia imaginar que sua recusa em ceder à pressão da liderança da igreja o levaria a uma jornada de calúnia, difamação e superação. A semente da discórdia havia sido plantada, e as consequências desse conflito logo se tornariam evidentes para todos. Conforme o sermão de Daniel prosseguia, ele notou um olhar sombrio de desaprovação vindo de alguns membros da liderança da igreja. O pastor Lucas, em particular, estava visivelmente agitado. À medida que as semanas passavam, a tensão dentro da igreja aumentava, e as palavras de Daniel se tornavam uma ameaça cada vez maior para a liderança comprometida com práticas questionáveis. Os boatos começaram a se espalhar silenciosamente pelos corredores da igreja. Alguns membros da liderança começaram a insinuar que o pastor Daniel estava se tornando um obstáculo para o progresso da igreja. Eles o acusavam secretamente de falta de cooperação, e as murmurações sussurradas logo se transformaram em acusações mais diretas. No entanto, o pastor Daniel permaneceu inabalável em sua determinação de defender a moralidade e a integridade da igreja. Ele continuou a pregar com paixão sobre a importância de seguir os princípios cristãos, sem compromissos. Enquanto o conflito crescia nos bastidores, a congregação estava dividida. Alguns membros começaram a questionar a liderança da igreja, enquanto outros acreditavam nas acusações que estavam circulando sobre o pastor Daniel. A unidade da igreja estava em perigo, e todos sentiam a tensão no ar. No próximo domingo, um evento chocante aconteceria durante o culto, marcando o início de uma reviravolta devastadora na vida do pastor Daniel e na comunidade da Igreja da Ressurreição. As acusações secretas finalmente viriam à tona, abalando a igreja até o seu âmago e lançando uma sombra sobre o destino do pastor Daniel.